Paz do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um comentário hoje sobre a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 6 ao 26, que diz assim: Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como me pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e este homem com quem tu agora vive não é teu marido. Quanto a isto, falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Assegurou-lhe Jesus: eu é que falo. Eu que te falo, sou o Messias. Muito bem, amados. Uma passagem aqui da mulher samaritana que encontrou Jesus. Podemos ver aqui no início que Jesus é que se deixa encontrar. Então nós, no nosso dia a dia, buscamos a Jesus, mas quem se deixa encontrar é Jesus Cristo. Ele se deixa encontrar quando ele vem buscar os adoradores. Veja que aqui diz assim: mas a hora de fato já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois esses é que o Pai procura. Então Deus Pai procura os verdadeiros adoradores. Agora a pergunta é: por que Jesus Cristo se deixou encontrar por esta mulher de Samaria? Samaria e os judeus, os samaritanos e os judeus não se davam bem, de acordo aqui com a própria palavra que diz aqui, pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Então, Jesus é apaziguador. Jesus também apazigua exatamente situações em que não devem estar, maus relacionamentos ou maus entendidos.
quando nós procuramos Jesus, Ele vem e resolve todos os nossos relacionamentos. Os que são bons Ele amplifica e os que não estão bem, Ele é um apaziguador. Mas aqui Jesus se deixou encontrar por esta mulher. Não foi ela que o encontrou. Jesus Cristo se deixou encontrar, como aqui, no versículo 6. Todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, bem na hora em que a mulher ia buscar água, a hora do meio-dia. Jesus já sabia disto, então os apóstolos foram à cidade comprar alimento, foram todos e Jesus Cristo ficou sozinho. Então, já indica que era necessário que Jesus se deixasse encontrar por esta mulher. E no decorrer da conversa aqui, a gente leu, e depois você pode ler também, que Jesus pede água, então ele promoveu uma conversa com a samaritana, pedindo água. Nada é coincidência, quando a gente vai para Jesus, muitas vezes Jesus é quem nos procura. Mas por que Jesus se deixa encontrar? Então ele abre uma conversa aqui, começa a conversar com a mulher e ele também testa a mulher aqui. Então no decorrer da conversa pede água e ela questiona por que ele estava pedindo água para ela. E Jesus disse, mas se tu soubesse aquele que está te pedindo água, tu mesmo pedirias a ele. Então, esta conversa já indica que Jesus já sabia que esta mulher estava procurando adorar a Deus em espírito e em verdade, porque logo ela ficou interessada. Sim, mas que água é esta que tu tens que me oferecer, sendo que Jesus judeu, e os judeus foram os detentores primeiro da palavra, inclusive do templo, né? Do templo em que se adorava, a adoração feita no templo. Então, nessa conversa aqui, a mulher também mostra interesse em querer saber mais desta água. Nós também, no nosso dia a dia, certamente precisamos dar ênfase aqui. Qual a nossa ansiedade? A nossa ansiedade, ela deve ser adorar a Deus. A adoração a Deus em espírito, em verdade, nos faz ter uma existência para Ele, nos faz com que a gente se apegue a Ele e não às coisas desse mundo. Por isso que em outras passagens não é possível adorar a Deus e ao dinheiro, porque o que está aqui é promovido por uma moeda que muitas vezes essa promoção da moeda dinheiro, ela é feita sobre sangue inocente. Não é à toa que tudo vai ser destruído. Deus não suporta nenhuma obra que tenha lá um clamor de sangue inocente ou de desonestidade. Então, se afastar desse tipo de situação para querer adorar a Deus torna-se um princípio que Deus muito preza, porque Ele mesmo aqui ele declara: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Então aqui a mulher já estava, no seu clamor do dia a dia, ela buscava respostas. E Jesus não esperou para dar-lhes esta resposta. A resposta que Ele era o Messias e mais, que Ele tinha água viva, tanto é que ela ficou muito interessada nessa água viva. Quem recebe a Jesus Cristo, quem tem o batismo do Senhor Jesus, vai jorrar água viva, porque a palavra se torna uma fonte de água viva aonde essa pessoa está. E aqui então Jesus também vai testar. Quando ela mostrou interesse em querer saber dessa água viva e não precisava mais dessa água, certamente que aqui estava se referindo, a gente pode interpretar essa água do poço como uma doutrina, né? Ela queria saber qual doutrina que eu preciso beber para que eu não sinta mais aquele anseio. Estou na verdade, quero a verdade, é isso? Quando se conhece Jesus, os nossos questionamentos acabam e nós vamos então buscar a Ele com toda certeza e firmeza, sem dúvida. Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Então, Jesus agora vai testar a mulher. Por que ele a testa? Porque ele vai perguntar, pediu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta aqui.
Veja, não havia necessidade de buscar um marido, nem tê-lo ali. Jesus testou como que ela se comportaria diante dele. E aqui ela não hesitou, ela falou a verdade. Quando nós vamos para Jesus Cristo, não podemos ser bobos, devemos sempre falar a verdade. E não tentar bajular achando que vai tirar uma vantagem. Quando temos a presença do Senhor Jesus Cristo, é necessário que a gente fale a verdade. E aqui ela não hesitou, falou a verdade. Mas este não é meu marido? E Jesus então disse, falaste a verdade. Quando ele coloca que ele conhece a ela, então ela ficou muito mais interessada em Jesus Cristo, porque ele conhecia toda a verdade sobre ela. Mas o interessante é que quando ela percebe que ele conhece a verdade, ela não foi perguntar, tá Jesus, mas este não é meu marido, mas eu quero um marido. Ela esqueceu a situação que ela vivia, a situação dela do dia a dia, ela não parou para falar com Jesus. Quando ela percebe que Jesus tem conhecimento de coisas que ele não poderia saber sobre ela, ela pergunta, olha as perguntas que ela faz. Ela diz assim, né, no versículo 19, reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és profeta, porque ele falou dela, sabia da sua situação, e a pergunta que ela faz logo em seguida não foi sobre o marido nem sobre sua casa. Ela diz assim, nossos pais adoravam sobre este monte. Então, a ansiedade da mulher de Samaria era aonde ela estava se questionando qual era o verdadeiro lugar de adoração. Jesus então promoveu toda uma situação. Nada é coincidência, ele se deixou encontrar, ele a estimulou para que ela conversasse, também testou se ela falar a verdade diante dele. Assim que ela procedeu, ela reconheceu que ele é profeta e logo em seguida ela pergunta aonde é que ela deve adorar. E aqui Jesus então fala de que os verdadeiros adoradores não precisam mais de templo. Hoje nós sabemos, está muito bem discernido, né? A ciência se multiplicou e hoje fazemos um discernimento que a igreja, o templo, cada pessoa que é resgatada por Jesus, o Espírito Santo mora na pessoa, Deus faz morada na pessoa que assim o recebe, que crê nele. Então ele adora Jesus Cristo em espírito e em verdade, não precisa de templo. Não é uma igreja de pedra que Deus procura. Deus edifica uma igreja, a Nova Jerusalém é exatamente cada pessoa que vem para Jesus Cristo. Cada pessoa que vem para Jesus Cristo está sendo colocada dentro da Nova Jerusalém. E é o templo de Deus. Jesus é o templo do Deus Pai. Ele habita na plenitude em Jesus Cristo. E nós também somos os adoradores e vamos adorá-lo em espírito e em verdade, sem ser em um templo de pedra. E aqui então Jesus ele diz, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Então, para adorar verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus Pai, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Ele é o detentor de conhecer, de dar a conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, e ele revela assim a quem ele quer. Então, se a nossa ansiedade, nós temos duas situações, a nossa ansiedade de querer a verdade, Deus pode se deixar encontrar, facilitar o nosso encontro com Ele, e se nós o procuramos também, procurar a Jesus, procurar na sua palavra dia após dia e se afastar das coisas do mundo, também Deus se deixa encontrar. E todo aquele na qual entra na presença de Deus, nós já sabemos que vai glorificar a Deus. Por mim, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. O que significa? Que quando nós somos levados à presença do Senhor Jesus Cristo, nós nos declaramos, nós nos ajoelhamos, nós nos dobramos diante dele. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Logo,
nós passamos então a glorificar a Deus por este encontro maravilhoso, por esta experiência, e a partir disso nós vamos viver para Deus. E nós vamos buscá-lo e sermos então adoradores. A hora já chegou, Jesus Cristo já está há 2000 anos caminhando neste mundo, né? E nós então, nessa passagem, nós não podemos deixá-lo passar. Nós devemos sim agarrar aos seus pés e viver, porque a salvação vem de judeus, a salvação vem de Jesus Cristo. Significa que fora de Jesus Cristo, nós ainda estamos procurando a água para beber, a água que faz jorrar, água viva, né? Então, a fonte da verdade é Jesus Cristo. Por Ele e para Ele, todos nós vamos viver. E aqui, então, Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, dizendo que não é mais em objetos, não é mais é quando Ele faz morada na pessoa. E aqui, então, ainda ela pergunta, né, a mulher atrevida, né, ela disse... eu sei que o Messias está para vir. Ela já quis saber mais. Ela quis saber, ao reconhecer Jesus, quis saber dessa água viva que Jesus Cristo tinha para oferecer. Quando ela percebe que ele era um verdadeiro profeta, ela pergunta sobre aonde se deve adorar. Vê, a ansiedade toda da samaritana é a verdade. Então nós também, nós devemos aqui aprender com ela e termos a ansiedade de conhecer a verdade, de conhecer Jesus Cristo, para que Ele se deixe encontrar. Quando Ele se deixa encontrar, somos adoradores. E aqui Jesus não deixa de dizer, eu sou o Messias. Então, uma pessoa que tem um encontro com Jesus Cristo, aquele se deixou encontrar. Nós podemos procurá-lo, que Ele também se deixa encontrar. É Deus que se deixa encontrar, e Ele se deixa encontrar por pessoas que assim o queiram adorar. Estes são os verdadeiros adoradores, aquele na qual Jesus Cristo os leva à sua presença. E uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, é claro que aí nós reconhecemos que Ele é o Messias, reconhecemos que somos adoradores, nós queremos adorar a Deus, e adorar a Deus significa adorá-lo sobre todas as coisas, não se deixar levar por os entendimentos do mundo e muito menos por aquilo que o mundo oferece. O que o mundo oferece é só o que a gente vê, construções e nada além disso. E ainda assim muito que confuso, né, sobre muitos clamores inocentes, a gente vê obras da maldade, né? Então, a nossa vontade é Jesus Cristo. Por Ele e para Ele nós vivemos. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, e Ele é o templo na qual Ele permite então que a gente entre nele para sermos adoradores do Deus vivo, do Deus Pai. Graças a Deus. Agradeço se você me ouviu até aqui. Até mais.